Este é o curso Excel 2010 Básico. Meu nome é Frank Ribeiro e este é o vídeo do módulo 4, Sequências e Formatação em Planilha Eletrônica. Parte 1. Nesta planilha, nós iremos trabalhar alguns tipos de sequência. A primeira sequência será a sequência de números. Eu tenho aqui o número 1, vou digitar o próximo elemento da sequência, o número 2, vou selecionar os dois elementos e arrastar pelo canto inferior direito, conhecido como alça de preenchimento. Ao aproximar o ponteiro do mouse desse canto, o cursor muda para um sinal de mais preto e ele já está pronto então para fazer o preenchimento. Eu vou arrastar até onde eu quiser e fará uma sequência de números de razão 1. Ele está sempre somando 1 ao valor anterior. Eu poderia fazer a mesma sequência de números com razões diferentes. Por exemplo, eu poderia fazer uma sequência de números ímpares. Eu vou começar com o número 1 e o próximo eu vou digitar o número 3. Vou selecionar os dois elementos iniciais da planilha, da sequência, e vou arrastar. Dessa forma, ele sempre irá somar 2 ao primeiro elemento. E então, eu tenho uma sequência de números ímpares. Eu posso fazer da mesma forma para os números pares e para qualquer tipo de razão que eu queira fazer. Também posso criar sequências alfanuméricas. Eu poderia juntar um texto, mandado 1. E a partir desse primeiro elemento, fazer o arraste pela alça de preenchimento. Nesse caso, eu não precisaria colocar o segundo elemento da sequência para que ele faça a sequência somando 1. Ele fará a sequência sempre adicionando o número 1 à parte numérica. A sequência de dias. Eu posso escrever apenas as 3 iniciais do dia da semana, ou então digitar completamente o dia da semana. Vamos começar por segunda-feira. Na sequência de dias da semana, eu também não preciso colocar o próximo dia. Apenas a partir de um dia, eu arrasto pela alça de preenchimento e ele vai fazer a sequência de números. Eu aproveito nesse momento para chamar a atenção de que ao final de uma sequência, ele mostra um botão de opções de auto-preenchimento, que oferece outras opções à sequência. Por exemplo, nessa sequência, nós incluímos, através do auto-preenchimento, o sábado e o domingo. Caso eu quisesse fazer uma sequência retirando os finais de semana, eu poderia, através do botão de opções de preenchimento, selecionar preencher dias da semana. Dessa forma, ele retira os finais de semana. De sexta, ele pulou diretamente para segunda. Bem, como eu disse anteriormente, eu poderia ter feito a sequência digitando segunda-feira. Não basta colocar segunda, ou terça, ou quarta. Ele só vai compreender que se trata de dias da semana se eu coloco as 3 letras iniciais, ou então o dia completo da semana. Da mesma forma funciona para os meses. Se eu digito Jan, de janeiro, ou completo o nome com janeiro, ele já faz a sequência a partir do primeiro elemento. Da mesma forma com datas. Eu vou colocar a data de hoje. Eu coloquei a data de hoje usando um atalho, Ctrl, ponto e vírgula, e ele já insere a data do dia. Bem, o que eu quero é fazer uma sequência. E dessa vez eu vou fazer uma sequência de datas, e ele vai sempre adicionar ao dia. Então, eu vou arrastar, começou no dia 9 e foi até o dia 28/7. Da mesma maneira, eu poderia mudar.
Digamos que nessa sequência eu quisesse que fosse a sequência mudando os anos. Então, eu posso selecionar a opção através do botão de preencher, de opções de preenchimento, preencher anos. E então ele mantém o dia e o mês e muda apenas os anos. Da mesma forma, eu poderia fazer sequências sem usar o arraste. Vou dar um exemplo aqui na coluna G. Vou digitar o número 1 e eu vou confirmar com Enter e vou novamente selecionar o número 1. Dessa vez eu não vou fazer arraste pelo auto-preenchimento. Eu vou usar um botão chamado Preencher, que se encontra no grupo Edição da guia Página Inicial. Em Preencher, eu encontro a opção Série, que abre essa janela de opções. Nessa janela, eu vou fazer uma sequência numérica. Nessa coluna G, então eu marco coluna. O incremento 1 significa que ele vai adicionar o número 1, porque eu tenho aqui o tipo linear, e o tipo linear, ele soma. Então, ele sempre vai somar 1 à célula anterior. E eu quero que ele faça isso até um limite de 100 mil. Então, digito aqui 100 mil. Através do arraste, seria bastante demorado, mas dessa forma se torna bem mais simples. Então, eu coloquei um limite de 1000 e vou dar OK. Ele fez o preenchimento em toda a planilha. E para conferir, eu vou usar o atalho Ctrl, seta para baixo, que ele vai movimentar a planilha até o último elemento. De fato, o último elemento, 100 mil. Vou voltar com Ctrl, seta para cima. E dessa forma a gente faz uma sequência de forma pontual, dizendo o início, o fim e como é a lei de formação dessa sequência. Se eu agora escolhesse o início de sequência 3, seleciono sempre o início da sequência, 3. Agora, em preencher série, a série na coluna, eu vou usar o tipo crescimento. O tipo crescimento, ele multiplica, e eu vou colocar um incremento 2, ou seja, ele sempre irá multiplicar o número anterior por 2. E vou colocar o limite como 16. E vou concluir. OK. Eu verifico que ele para a sequência no número 12, pois se ele novamente multiplicasse, ele iria ultrapassar o limite que nós estabelecemos. 12 por 2 daria 24 e ultrapassaria o limite. Desta forma, finalizamos o assunto sequências.